Então, estamos começando aqui o 10º vídeo do curso de Física 4 durante a pandemia da Universidade Federal da Bahia. Então, na aula passada, a nona aula, nós vimos sobre as equações de Maxwell na forma diferencial. Você tem aqui a forma integral, né? Na forma diferencial. Então, isso aqui é o fluxo por volume da divergente, carga por volume da ρ. Fluxo do B, fluxo por volume é o divergente, zero por volume é zero. Circuitação quer dizer integral de linha numa linha fechada. Circuitação por área é rotacional, corrente por área é densidade de corrente. Circuitação por área é rotacional e aqui dividido por área fica o próprio B, sai a integral da área, né, dB dt. Então aqui estão as equações na forma diferencial. A primeira está relacionada com a atração das forças, força atrativa e repulsiva. No fim do último vídeo lá do 9, aparece a caneta, você esfrega a caneta assim no cabelo e aproxima de um pedacinho de papel e aí o papel atrai. Então isso daí, dessa experiência, saiu esta equação. Divergente de B igual a zero é que se você pegar um ímã e partir no meio, ele vira dois ímãs, ele nunca consegue separar o polo norte do polo sul. Esta equação daqui é que sempre que você tem cargas em movimento, qualquer carga em movimento produz um campo magnético girando. Se a carga vai assim, o campo gira dessa forma. Qualquer carga em movimento produz campo magnético. E o último é a lei da indução de Faraday, que se você tem um campo magnético em movimento, então ele produz um campo elétrico rodando. Certo? Então hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver sobre a corrente de deslocamento, ou seja, Maxwell, pegando essas equações e trabalhando com elas, sentado, sem fazer experiência nenhuma, descobriu uma nova lei, uma lei que é difícil de você verificar experimentalmente, porque é muito detalhe. Então vamos lá, página 27. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Uma coisa que se sabe, e que vocês é um dever de casa para fazer em casa, é que quando você tem o divergente de qualquer rotacional, é igual a zero. Certo? Quer dizer, o f é qualquer função. Quando falar qualquer função, não quer dizer que você vai pegar e vai botar f igual a i, é x vezes i. Não. Qualquer função quer dizer qualquer mesmo, tem que ficar livre. Então tem que deixar em f mesmo. Aí você faz o rotacional, depois calcula o divergente, você vai ver que se você puder trocar as derivadas, no caso de funções bem comportadas, você pode trocar. E o f é função bem comportada. Bem comportada quer dizer uma função que avisa para a mãe quando vai chegar tarde em casa, que dorme sempre às 10 horas da noite, entendeu? Na verdade é brincadeira. Uma função bem comportada é uma função que é contínua e que tem todas as derivadas. Então ela é derivável em todas as coordenadas, x, y, z. Então se tirar o rotacional e fizer isso, aí ter a derivada df, dx, dy vai ser igual a derivada com yx. Se você inverter a ordem, não faz diferença. Então, fazendo essas contas, usando essas propriedades, é o dever de casa, você vai ver que isso daqui é sempre zero, uma propriedade matemática. Isso daí é zero. Então, aí suponha que Maxwell tivesse como instrumento esse recurso de usar o operador, o divergente e o rotacional, que ele não tinha, ele usava os quaternos, ele fazia as contas, era muito mais trabalhoso. Agora, para a gente é bem mais simples. Então o que é que ele faz? Ele vai pegar isso daqui e aplicar esse divergente nos rotacionais daqui da equação e ver o que é que dá. Então, por exemplo, no último, na 4, vamos botar aqui, ó. Que é a ordem que vocês aprenderam, né? 3, 4. Então na 4, o divergente do rotacional do E. Um princípio importante em lógica é que se a operação que você fizer de um lado, você tem que fazer no outro. Se esse lado é igual a esse, uma operação feita nesse é igual à mesma operação feita do outro lado. Então é igual ao divergente aplicado aqui, vai ficar menos divergente da derivada de B com relação ao tempo. Certo? Mas aqui é zero, por propriedade matemática. Isso aqui você prova em casa que dá sempre zero. Então aqui é zero. E aqui, como a função é bem comportada, eu posso mudar a ordem das derivadas, como falei para você, a derivada do tempo e do espaço. Fica menos derivada do tempo
do divergente de B. Mas quanto é o divergente de B? O divergente de B é o 2 aqui, ó. Pela 2 implica que 0 é igual a 0. Beleza, né? Quer dizer, não chegou a nenhum resultado especial. Então, quer dizer, é bom sinal. Isso quer dizer que a teoria está consistente, né? Não tem contradições. Então, vamos fazer agora no outro rotacional de B. Divergente de rotacional de B. O μ0 é constante, sai fora da derivada, igual a μ0 divergente de J. Então aqui, divergente rotacional é sempre zero pela matemática. Então vai dar aqui é uma constante, quer dizer que o divergente de J é igual a zero. Vou botar aqui do contrário, né? Divergente de J igual a zero, interrogação, admiração. Certo? Então isso daqui é estranho. Aí ele vai dizer, não, por que é estranho? Divergente quer dizer que não, o que entra é igual ao que sai. Aí se você pensar num fio, né? Fio elétrico. Então está aqui o fio. E a corrente está passando por ele. Então você diz, o tanto que está entrando aqui é o tanto que está saindo. Tudo bem. Mas acontece que o J não quer dizer simplesmente densidade de corrente elétrica, não. Quer dizer qualquer carga. Se tem carga em movimento. Isso está querendo dizer que as cargas não podem ser divergente nem convergente. Ela tem que ser o divergente zero. Isso quer dizer o seguinte, se eu pegar um monte de carga, por exemplo, imagine que eu pego e esfregue isso aqui no cabelo, aí as canetas ficam carregadas com os elétrons que eu catei do cabelo. Aí eu dou essas canetas, faço isso com várias canetas, dou essas canetas para 5 meninos. Os 5 meninos ficam aqui. Então cada um está com carga negativa, né? Aí quando eu disser, por exemplo, eu boto um ratinho aqui no meio e eles não percebem. Quando eles veem que tem um rato, eles saem tudo correndo para cá. Então se eles estão correndo, isso daqui está sendo divergente, está tendo um divergente da carga, porque as cargas negativas estão divergindo, né? Estão cada um indo para um lugar diferente, certo? Então nesse caso aqui o divergente é diferente de zero. Então isso daqui está errado, isso daqui mostra que essa lei aqui está incompleta, está faltando alguma coisa, porque se ela for assim, se essa lei for assim, quer dizer que o J, a corrente nunca pode divergir nem convergir, ela só tem que passar, entendeu? Isso não é verdade, você pode pegar as correntes, botar acumulada no canto e elas saírem. Por exemplo, as correntes podem estar paradas no capacitor, na placa do capacitor, e de repente elas começam a andar pelo fio. Então ela está divergindo, porque elas estavam paradas e agora estão saindo, certo? Então não faz sentido. Então aí tem um erro nessa equação. Então só fazendo conta assim, vamos imaginar como Maxwell teria descoberto esse termo que está faltando. Tenho 3 maneiras distintas de mostrar como completar esse termo. Vamos primeiro o mais complicado. Divergente, a gente sabe que a integral do divergente no volume é igual ao quê? É igual ao fluxo, né? Que é o teorema de Gauss. O teorema de Gauss está aqui. Aqui. Integral do divergente no volume é o fluxo, FDA. Então isso é igual à integral fechada de J escalar dA. Né? Isso aqui vem do teorema da divergência. O teorema da divergência implica isso. Então quer dizer que o fluxo do J é sempre zero? Se o divergente de J for zero, então o fluxo tem que ser sempre zero. Então vê o que é o fluxo. Esse J daqui é carga em movimento, não quer dizer carga no fio não. Carga no fio é um caso particular de carga em movimento. Então imagine você ter uma região aqui do volume e ter as cargas entrando aqui, né? Vamos botar o J1
e as cargas saindo do lado de cá. Certo? Então, o que seria essa integral do JDA? Então, o integral de JDA é o quê? Se fala, se alguém lembrar, vai dizer, integral de JDA é a corrente. A corrente é igual à integral aberta de J escalar dA. Aqui é fechada, né? Você tem uma área toda fechada. Isso daqui é uma bola. Aqui não, aqui é uma placa. Para você ter uma placa aqui, o J escalar dA quer dizer a corrente que está atravessando essa área. Então, é uma área aberta, certo? Então, eu sei o que é o JDA numa área aberta, mas fechada assim eu não sei. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse volume em dois aqui, ó. Então aqui vai ter a área 1 e aqui a área 2. Então eu vou dizer que a integral fechada de J escalar dA vai ser igual a integral, a parte de cá, né, de J1 escalar dA1 mais a integral do lado de cá, que é J2 escalar dA2. Certo? Aí a área, o vetuária, aponta para fora do volume, certo? Aqui vai ser o dA1. Aponta assim em cada ponto ele está apontando para fora, certo? E aqui vai ser o dA2. Então, quando eu fizer aqui J escalar dA1, vai dar negativo, né? Porque ó, aponta para direções opostas. Isso aqui é menor que zero. E J escalar dA2 vai ser positivo, maior que zero. Tá? Porque aqui os dois estão na mesma direção, né? O dA2 está para cá e o J também está para cá. Os dois na mesma direção, o produto escalar é positivo. Aqui são direções opostas, né? Então é negativo. Então aí o J escalar dA eu sei que é corrente. Então aqui vai ser a corrente que está entrando. Então eu vou botar menos, né? I1 e aqui mais I2, que é positiva, certo? Então esse integral de JDA nesse volume aqui vai dar isso, vai dar a corrente que está saindo aqui menos a corrente que está entrando aqui. Né? Porque o J escalar dA é a corrente. Mas o que é corrente? Corrente é a derivada da carga no tempo, né? É o dQ dt. É a variação, então vai ser a variação da carga. Aí precisa saber que carga. A carga que está dentro dessa bola ou a carga que está fora da bola. Se você considerar que aqui que a corrente que está saindo é maior do que a que está entrando, então a carga que está aqui dentro está diminuindo, certo? Se o I2 for I2 maior, positivo do que menos I1. De forma que se isso daqui for positivo, então a carga daqui de dentro está saindo, então está diminuindo, certo? Se I2 for menor do que I1, tiver mais entrando do que saindo, então isso daqui vai dar negativo, porque I2 é menor do que I1, né? Veja aí. Então, mas se tiver mais carga entrando, então a carga que está aqui dentro está aumentando, certo? Então, quer dizer, se botar desse jeito aqui, vai ser a carga externa, né? Vai ser a carga externa. Porque se I2 for maior do que I1, se tiver mais carga saindo do que entrando, então a carga que está fora está aumentando, né? Porque tem mais carga saindo do que entrando. Aí como eu não quero trabalhar com a carga externa, porque a carga externa envolve todo o universo, eu não vou controlar o universo. Então eu vou me preocupar com a carga interna, eu quero saber a carga que está dentro desse volume. Então se for a carga interna, fica o contrário, vai ficar aqui a integral de J escalar dA, que é igual a I2 menos I1, tá a mesma coisa, só mudei a ordem. Vai ser então menos a derivada da carga interna dt. Certo? Porque agora, se I2 for maior do que 1, se tiver mais carga saindo que entrando, a carga interna está diminuindo. Carga diminuindo quer dizer que a derivada é negativa. Negativo com negativo, positivo. Entendeu? Se I2 for maior que 1, aqui é positivo. Então, para aqui ser positivo, está diminuindo. Aí faz sentido, está correto, né? E se o I2 for menor do que 1, aqui dá negativo. Então, I2, a carga que está saindo, é menor do que está entrando, então está entrando mais. Como aqui é negativo, para ser negativo aqui, o dQ dt é positivo, quer dizer que está aumentando a carga, não faz sentido, né? Se tiver carga
mais carga entrando que saindo é positiva, tá? A variação dentro é positiva, está crescendo, certo? Então daí a gente conclui que integral de J escalar de A, na verdade não é zero, é a variação da carga interna dentro desse volume fechado. E aí colocando em termos de volume, vou botar aqui uma seta. Essa integral de J dA é integral de divergente de J dV, né? Isso aqui é igual a isso pelo teorema da divergência. Isso aqui, colocando em termos de volume, fica menos, vou botar del t, que a carga pode variar a composição, integral de ρ dV, certo? Aí eu botei todos os dois, ρ dV, densidade de carga, a carga por volume, V volume da carga. Então eu botei todas as duas integrais em termos do volume. Legal, né? Então vamos para a próxima página. 28, que é o número perfeito. Então nós chegamos na seguinte relação. Que é a integral, vou passar os dois para o mesmo lado, de divergente de J mais dρ dt no volume igual a zero, certo? Agrupei os dois do mesmo lado. Como isso vale para todo volume, então você chega na chamada equação de continuidade. Que é que divergente de J mais dρ dt igual a zero. É uma equação muito importante e aparece em tudo que é área, viu? Porque essa equação de continuidade, ela representa a conservação. Sempre que você tiver uma derivada no espaço mais a derivada no tempo, tudo de primeira ordem, isso representa uma conservação, uma coisa que se conserva. No caso aqui, a conservação da carga. Porque se o divergente de J é positivo, o divergente positivo quer dizer que está saindo, né? Divergindo. Então, se tiver carga saindo do volume, as cargas estão aqui dentro, né? Vou botar duas só para aparecer um ali. Então, se aqui o divergente de J é maior que zero, implica que a derivada da carga do tempo é negativo. Né? Porque se um é positivo, outro é negativo para dar zero. Ou seja, se as cargas estão saindo, quer dizer que a densidade de carga aqui está diminuindo. Né? Derivada do tempo negativa quer dizer que está diminuindo com o tempo. O final é menor do que o inicial. Se estiver entrando, se tiver as cargas entrando aqui, então o divergente é negativo, né? E o tanto aqui, o número de carga que está dentro está aumentando. Então, a derivada do tempo está ficando positiva, porque o final é maior do que o inicial, né? A variação do tempo é positiva. Então isso quer dizer, se tem coisa fluindo, então a densidade está variando. Então isso você pode aplicar para tudo que conserva. Por exemplo, alunos numa sala de aula. Se tem alunos entrando na sala de aula, o divergente dos alunos é negativo, porque estão entrando. Então a densidade de alunos está aumentando com o tempo. Se tem alunos saindo da sala de aula, por exemplo, no fim da aula, a densidade de alunos diminui, é negativa, entendeu? Então você pode aplicar para doença, para dinheiro, para economia, tudo onde houver uma coisa que se conserva, que está trabalhando conservação, existe a equação de continuidade associada com aquela coisa, certo? Então a gente vai ver isso depois também, não esqueça, é muito importante essa equação. Mas aí a conclusão é o seguinte, a gente tinha feito as contas e viu, né, que pelas equações de Maxwell, divergente J era zero. Porque você tem essa equação aqui, você aplica o divergente do rotacional, é simples zero, então o divergente de J é zero. Mas não, o divergente de J é dρ dt. Se o divergente de J for zero, quer dizer que a densidade de carga não varia. Então que é impossível ter carga saindo e carga entrando. Então está errado. Então se está errado, quer dizer que precisa de mais um termo, essa equação aí.
Aí vamos supor, não sei como o Maxwell fez isso, geralmente o pessoal não dá muito valor ao como o cientista pensou para concluir a sua ideia brilhante, e eu acho que isso é importante, principalmente para os alunos de física, que precisam também ter ideias brilhantes e descobrir novas leis. Então eu vou chutar uma maneira como o Maxwell poderia ter chegado nessa nova lei, descoberto qual é o termo que está faltando. Então vamos supor, está incompleto, ele vai dizer o seguinte. Então quer dizer que divergente de J nem sempre é diferente de zero, em geral, né? Ele é igual a menos d rho dt. Então vamos supor que essa lei aqui, rotacional de B, em vez de ser μ0j simplesmente, ela deve ter mais um termo para compensar isso. Esse termo, como eu não sei o que é, eu vou chamar de x. Eu que estou chamando. Isso daqui não é. Na literatura não tem isso não. Aí é um vetor, porque aqui todo mundo é vetor, né? Rotacional de um vetor é o vetor. Aqui é vetor, aqui também é vetor. Então agora eu vou aplicar o divergente. Aplico o divergente em todo mundo. Divergente do rotacional de B. Isso aqui você não acha nos livros por aí não, viu? É prato da casa. É igual a μ0 divergente do J mais divergente do X. Tá? Isso daqui é zero pela matemática. Divergente de tudo rotacional é sempre zero. E divergente de J é menos d rho dt. Então menos μ0 d rho dt. Mais o divergente de X. E aí, quem é o X? A gente sabe agora que o divergente de X, o X deve ser o vetor tal que o divergente dele, dm0, passei para o lado de cá, ficou positivo, d rho dt. E agora vai ser quem? Aí qual o palpite? Vocês pensam aí, olha as equações de Maxwell. A equação de Maxwell tem um ρ aqui, ó. Mais ρ de 1 implica que o ρ, né? Aqui, ó, é igual a ε0 vezes o divergente de E. Então, substituindo aqui, quer dizer, tem que dar essa coisa. Então, quer dizer que divergente do X deve ser igual a μ0 del t do ρ, que é ε0 divergente de E. Como é um campo elétrico, o campo elétrico é a grandeza física, e as grandezas físicas são bem comportadinhas. Então eu posso mudar a ordem da derivada, né? Então eu vou botar o divergente para fora, fica assim, divergente do x deve ser igual ao divergente de μ0, ε0 é constante, dE dt. Certo? Então quer dizer que um bom candidato para essa solução é que o x aqui que está faltando, então seja igual a μ0, ε0, deu E, deu t. Certo? Quer dizer, na verdade poderia ter mais coisa, porque divergente poderia ter mais um rotacional de alguma coisa, porque o divergente do rotacional dá sempre zero, né? Mas o mais simples é esse daqui, a gente vai ver que esse daqui funciona. A gente vai mostrar que funciona. Tem casos que precisa. Então quer dizer que substituindo agora aqui, a gente conclui então que o rotacional de B é igual a μ0 J mais o x, que é μ0 ε0 del E del t. Então com isso, com essas contas daqui, tá vendo? Simplesinho, a gente começou a conta aqui e terminou aqui. Com uma continha simples dessa, você descobre uma nova lei da física. Você descobre que não só a corrente provoca campo magnético girando, mas também o campo elétrico variando no tempo, né? Se eu pegar uma carga e variar assim, ela vai provocar, criar campo magnético. É parecido, né? Porque carga e movimento é densidade de carga. Mas mesmo se tem a carga, só o campo elétrico variando no tempo, ele também cria campo magnético rodando. Então aqui, ó, apareceu um termo, esse termo vai ser importantíssimo. Uma grande descoberta de Maxwell, é interessante que isso saiu dessas equações, né? Das equações dele. Aqui, tem essas equações. Essas equações vieram de 4 fenômenos experimentais. E aí, fazendo essas contas matemáticas, você chega agora numa dessas aqui, né?
que é uma nova lei que não era conhecida. Tem esse termo aqui. Então, página 29, é o número do cobre, 29. Então, vou botar o miséria em evidência, fica assim. Rotacional de B, então, é igual a μ0 vezes J mais ε0 dE dt. E aí, como você está somando, quando você soma duas grandezas, elas têm que ser a mesma dimensão. Então, isso aqui tem a mesma dimensão de cá. Então, a gente chama isso daqui tem a mesma dimensão de densidade de corrente, a gente chama de densidade de corrente de deslocamento. Que é JD, tem um índice embaixo, que é igual a ε0 del E del T. Então, essa densidade de corrente de deslocamento não é uma carga de movimento, é a variação do campo elétrico. A variação do tempo do campo elétrico a gente chama de densidade de corrente de deslocamento, que é isso aqui. Então, tudo bem, a gente descobriu uma lei nova, mas na forma da derivada. E como é que fica isso na forma integral? Na forma integral, você tem que é o que? Rotacional, é a integral de BDL, né? É igual a μ0i. Mais o quê? Então aí o rotacional é circuitação por área, né? Quer dizer, eu vou integrar tudo isso na área. Vou fazer assim. Integro na área. Vou chamar essa equação aqui de 5. 5 na área. Assim. Integral de rotacional de B escalar dA é igual μ0 integral de J. O que eu mudar do lado, eu tenho que mudar do outro também. Se eu botei tudo integral escalar dA, então integral escalar dA, que é igual a μ0 ε0, opa, é igual, não é mais μ0 ε0, vou botar d dt, da integral de E dA. Mudei a ordem da integral com a derivada, porque posso fazer que é todo mundo bem comportado, né? Pessoal bem comportado, a gente pode fazer essa liberdade, tomar essa liberdade. Então fica assim. Aí isso daqui é integral do rotacional na área, é a circuitação. Isso daqui é integral do BDL. Sendo que esse L aqui é o circuito que delimita essa área, né? Aqui é uma área aberta, tá vendo? Uma área fechada, uma área aberta, delimitada por L. J escalar de A é a corrente, é μ0i, que é o que a gente tinha originalmente, e mais agora o termo novo, que é isso aqui, μ0 ε0, derivada no tempo do fluxo do campo elétrico. Então aqui é na forma integral. Então, como esse termo aqui tem a mesma dimensão de corrente, se define aqui a chamada corrente de deslocamento. I de deslocamento, que é ε0 del t do fluxo do campo elétrico de A. Esse μ0 vezes ε0 dá um número pequeno, entendeu? Por isso que isso não foi detectado experimentalmente.
na época. Agora já é, né? Então a corrente de deslocamento é isso. Aqui a densidade de corrente de deslocamento é corrente por área. A corrente de deslocamento por área, né? Soma a área fica dessa forma, certo? Então quer dizer que a nova lei ficou integral do BDL M0I, que é a corrente de condução, mais a corrente de deslocamento. Corrente de deslocamento é simplesmente a variação do fluxo na área, no tempo, a variação do tempo. Aí você fala, mas física tem muita fórmula, lá vai mais uma fórmula para decorar. Só que essa fórmula aqui não é muito difícil de memorizar, não. Aqui, método mnemônico. O pessoal não sabe mais o que é mnemônico, não. No meu tempo o pessoal sabia. Mnemônico quer dizer referente à memória. Então, método, quando fala o método mnemônico, quer dizer o método para memorizar. Então, para memorizar isso aqui, método mnemônico. Você tem que a integral fechada de E de A é igual a Q sobre ε0, né? Isso aqui todo mundo sabe. Então isso quer dizer que a carga elétrica é igual a ε0 vezes a integral de E de A. Certo? Passei o ε0 para cá. Aí a corrente é a derivada do tempo. Corrente é dq dt é igual a ε0 de dt da integral fechada de E de A, que é a variação, né, da carga que está dentro. E aí a corrente de deslocamento é parecido, só que não tem, isso não é fechada e aberta. A corrente de deslocamento é ε0 também, del t também, integral, só que aberta, e a escala de A. Certo? Então, fazer mais só uma coisinha para encerrar, que é o seguinte: imaginemos outro argumento para aparecer esse termo aqui, esse termo da corrente de deslocamento, esse termo daqui. É o argumento da simetria. Será que cabe aqui? Vamos botar noutra folha. Aí tem mais um argumento que é o do capacitor, que eu vou falar na próxima aula. Simetria é uma coisa que o físico gosta muito, quer dizer, que as equações sejam bonitas, que se vale para uma coisa, vale para o outro. É um negócio assim meio herdado do conceito de democracia, né? Então, pomba, se vale uma lei para o campo elétrico, por que para o campo magnético é diferente? Devia ter igualdade, né? Porque discriminação de ser elétrico, ser magnético, discriminação eletromagnética. Então vamos pegar as equações de Maxwell. Seria bom que as equações de Maxwell fossem democráticas. O que vale para o campo elétrico equivalente também para o magnético. Então você tem aqui, você tem divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Então o divergente do B devia ser assim. Divergente do B deveria ser uma carga magnética vezes uma constante, então vou chamar de alfa. Aí como não tem carga magnética, aqui dá zero. O rotacional de E é igual a menos del B del T. E o rotacional do B é igual a μ0j. Vou botar aqui mais μ0j. Então, para isso ser simétrico, o que valer para um valer para o outro, então aqui deveria ter... Era para botar vermelho. Então aqui devia ser mais um beta vezes um J magnético, né? Se para o magnético ter uma densidade, uma corrente elétrica, então para o elétrico deveria ter uma corrente magnética. E aqui tem uma variação do campo magnético, aqui deveria ter um gama, o gama pode ser -1, vezes a derivada do campo elétrico dt.
certo? Então, se as equações de Maxwell fossem dessa forma aqui, elas seriam simétricas, né? Tem a divergente do campo elétrico, é a densidade elétrica de carga, a divergente do B seria a densidade magnética. O rotacional do E teria a variação do campo elétrico, mas também teria a densidade de corrente magnética. O rotacional do B teria, então, a variação do campo elétrico e o campo magnético, certo? Esses três termos aqui não tem. Aí tudo bem, você sabe que a carga magnética não existe, porque você não consegue separar, né? Mas ρ magnético é zero, não existe carga magnética, que você não consegue separar os polos. E a densidade de carga magnética também é zero, porque se não tem carga magnética, não tem fluxo. Mas esse termo daqui não tem porque não existir, né? Porque isso daqui existe, DEDT existe. Então quer dizer que o divergente, o rotacional de B deveria ser, para que a equação ficasse bonita, um gama vezes DOE, ΔT. Veja só com argumento estético, né, a gente chega numa lei nova da física. E é rápido. Então aí aplica agora o divergente. Divergente do rotacional de B ficaria igual a gama ΔT do divergente de E mais μ0 vezes o divergente de J. Aqui é zero, pela matemática, né? Divergente do rotacional é zero, porque uma coisa que roda não diverge. Então aqui é zero, é igual. Gama. Divergente de E é ρ sobre ε0. Então fica ε0, del ρ, del t. Certo? Aqui, ó. Divergente de E é ρ sobre ε0. E o divergente de J, a gente viu, né, da equação de continuidade. Divergente de J é menos de ρ dt. Aí daqui você conclui que gama, então, é igual a μ0, ε0. Pronto. Chegou. Então, quer dizer que o rotacional de B é igual a μ0j, botar primeiro na ordem que vocês aprenderam, mais o gama, que é μ0 ε0. dE dt. Certo? Aí a teoria fica bonita assim. Então, isso aqui é a corrente de deslocamento, certo? Então aprendam esse aí da forma integral, é a integral de BdL. É o resumo, agora que eu vou encerrar, né, a aula. Então, integral de BdL é μ0i mais μ0 ε0. Então, a partir de agora, vocês vão escrever as equações de Maxwell tudo na forma completa, né, com esse termo, μ0 ε0. Vocês já viram em Física 3, certamente. Mas eu acho que cai bem em Física 4, entendeu? De EDA. E aí você tem a densidade de corrente de deslocamento, é ε0 dE dt, e a corrente de deslocamento, ε0 ddt, integral de EDA. Tá bom? Então estudem, refaçam essas contas, até conseguir fazer tudo sozinho, veja a lógica, tem a beleza da lógica legal aqui nisso daqui tudo, né? Uma argumentação boa. Qualquer dúvida, perguntem, mande aí, coloque lá no YouTube o comentário, sugestões, ou então manda um e-mail para mim.